E então você não fez o que eu falei e deixou seu aquário sem TPA. Então vem comigo que hoje a gente vai falar sobre as algas de começo de montagem e eu deixei propositalmente aquilo ali nessas últimas semanas sem fazer nada para poder mostrar para vocês como resolver. Então hoje a gente vai falar sobre algas, mas somente sobre algas que aparecem em começo de montagem. Desse jeito a gente consegue ir ajustando e vocês não se perdem. Vem comigo que hoje então é um episódio muito esperado sobre algas e eu sou o Maurício e bem-vindo ao M-Aqua e vamos ver a destruição que aconteceu ali atrás. E o aquário tá bem algado, dá uma olhadinha por aí. Então a gente plantou esse aquário, primeira semana eu fiz a manutenção e depois eu parei, simulando realmente como se vocês não tivessem feito a manutenção. Qual que é o negócio aqui? A gente teve o aparecimento de duas algas e uma delas inclusive já está quase desaparecendo. A que vocês estão vendo aqui, vou até chegar bem pertinho no zoom, isso aqui é uma alga filamentosa verde. Mas a que aparece primeiro é a filamentosa marrom, que está aparecendo agora no vídeo para vocês. Qual que é a grande coisa das filamentosas? Quando você tem um aquário novo, com plantas que não estão em pleno desenvolvimento, ou seja, elas estão ainda engatinhando, essas algas vão aparecer. A primeira que sempre vai aparecer na maior parte dos casos é a filamentosa marrom, que é essa que eu falei que apareceu primeiro. Ela aparece muito quando você está com o aquário ainda que não está estabilizado, ou seja, a ciclagem não está 100% legal e todos os outros processos não estão redondos. Então, quando chega próximo da fase do nitrito, normalmente elas começam a aparecer bastante. Isso em aquários novos. Mas Maurício, algas marrons aparecem, como você disse, perto da fase do nitrito e o que a gente faz para ela ir embora? Se você tiver um KH um pouco mais alto, ela vai embora antes porque você consegue acelerar o desenvolvimento das suas bactérias. Porém, se ela está aparecendo no seu aquário depois de algum tempo, quer dizer que seu filtro não está suportando o seu aquário. Então você teria que melhorar a filtragem. E tem algum outro motivo para as algas marrons aparecerem? Tem. Se você tiver sílica no seu aquário, elas podem aparecer. E a sílica, ela aparece normalmente na água da torneira. Então, se você tiver problemas recorrentes com alga marrom e um aquário que você sabe que a filtragem está boa, bem dimensionada para o aquário, normalmente pode ser a água da torneira e aí você vai ter que procurar um teste. Caso o teste de silicatos dê realmente alto, você teria que usar um filtro de RO ou de água deionizada para você colocar uma água zerada no seu aquário. Mas isso daí é um processo que é bem mais difícil de acontecer. Então, algas marrons, o que a gente faz? Se puder, sobe um pouquinho o KH e espera. Tomando sempre o cuidado de você vai tirando de cima das plantas, por quê? O problema da alga é, se sua planta, na folha, ela está recebendo luz aqui e a alga fica totalmente por cima, a planta para de receber luz, não consegue se desenvolver e aí ela morre. E em começos de aquário, você pode ter diversas algas. Uma delas é a filamentosa verde. Como a gente vai lidar com ela nesse primeiro momento, vai ser literalmente fazer uma remoção manual, ou seja, a gente vai fazer uma troca de água, vai ir tirando toda ela, porque normalmente no começo de aquário você vai ter, quando você passa da fase marrom, das algas marrons, você começa a ter várias coisas, você pode ter até ciano, que não foi o caso nesse aquário. Então, nada de ajustar nutrientes logo de cara. Esse aquário aqui é muito novo para ele conseguir reagir a um ajuste de nutrientes. Então, o que eu recomendo para você é, vai fazendo a remoção, faça suas trocas de água, ou seja, coloque elas em dia e depois de mais ou menos um mês e meio, que o seu aquário já tiver com bastante massa vegetal, aí sim você pode pensar em ajustar razões de nutrientes, que é um papo para o próximo vídeo de algas. Então, qual que é realmente o grande problema desse tipo de alga que está aparecendo aqui agora nessas filamentosas? É simples. O problema é, a gente não tem massa vegetal para consumir nutriente, para crescer. As nossas linófilas estão completando a transição de fora da água para dentro da água. Dá para ver, por exemplo, na parte de baixo lá, ó, que ainda são as folhas antigas. Então a gente não tem muito como ter uma massa vegetal muito rápido. Então nesse começo a gente vai
fazer bastante troca de água e tirar, fazer uma remoção manual mesmo dessas algas para deixar o aquário sempre limpo. Além disso, lembre-se, limpar o seu filtro, a parte mecânica em um começo de aquário é muito importante, porque o seu aquário não está preparado para reagir a toda essa massa, essa quantidade de materiais orgânicos na água. Então faça a manutenção do seu filtro e aí sim você vai começar, depois que suas plantas começarem a se desenvolver, a pensar nisso. O grande problema é realmente densidade vegetal, que vai ser a quantidade de plantas que conseguem consumir nutrientes no seu aquário. Então, a gente não pode achar que a gente vai conseguir resolver tudo de cara. Nesse momento a gente precisa realmente fazer a nossa parte, fazer todas as trocas de água. Até se você olhar aqui, ó, vou deixar até bem perto no zoom. Se eu fizer isso, ó quanta matéria vegetal sai daqui, quanta alga. Então, passa a mão bastante e aí tira a água para você fazer a sua TPA, que é o que a gente vai fazer aqui nesse aquário agora, para realmente conseguir colocar esse aquário nos eixos de novo. Você pode ver que tem bastante alga. Fazendo isso, provavelmente você vai ter uma diminuição bem grande de algas no aquário e depois a gente pode começar a pensar em ração de nutriente quando esse aquário começar a estabilizar. Começo de aquário, a gente quer que as plantas se desenvolvam, a gente não quer ficar brincando de ração. Por quê? As plantas não estão prontas para absorver tudo. Então, vamos fazer uma TPA nesse aquário. E para fazer a TPA por aqui, eu vou usar algo bem simples, um balde, um pedaço de mangueira. Recomendo que não tenha uma bitola muito grande. Então, normalmente 10 milímetros tá legal, 8 também funciona, porque a gente não quer arrancar as plantas. E com isso a gente já consegue baixar a água. Para voltar para o aquário, eu volto a água direto da minha caixa d'água que não tem cloro. Mas se você tiver aí, coloca no balde, depois você volta depois de usar o seu anticloro. E é óbvio que eu vou usar também um condicionador de água para voltar a água para esse aquário, que é o Effective Conditioner da Reflowers, que rende bastante e vai tirar todos os metais pesados da água. Se você fizer isso de voltar direto para o aquário, a água você tem que dosar o condicionador de água para o volume do aquário inteiro, tá bom? Para puxar a água do aquário, ó, só você ir colocando a água na mangueira dessa forma, ó. Se eu puxar aqui, ó, sabe que ela vai até voltar lá, ó. Joguei água longe. Então, ó, encheu de água. Aí prendeu a ponta e virou para a mangueira. E já está puxando. Para puxar bem simples, ó, só chegar próximo que ele já vai puxar. Aqui nesse caso a gente está com um pouquinho de alga nos vidros também, parece ser alguma green dust, que sai bem fácil. Ó. Então a gente tem que passar uma esponjinha aqui. Eu gosto muito daquelas esponjas azuis porque não riscam o vidro. Essas esponjas você pode encontrar no supermercado. A marca que eu gosto é a Scotch-Brite. Bem fácil de achar em todos os supermercados aí. E não vai riscar seu vidro. Só toma cuidado para não entrar com algum pedacinho de areia, alguma coisa assim nela, porque aí ferrou. Que aí sim vai riscar bastante o vidro. Então vocês estão vendo ó, que eu venho pegando as algas, abano a mão nas plantas para ir tirando. Ó. Não pode ter medo de mexer no seu aquário. Quanto mais medo você tiver, mais difícil vai ser para o seu aquário estabilizar. Então, ó, eu sei que aqui atrás tinha bastante coisa. Ó. Aí, ó. Ah, Maurício, soltei uma planta sem querer. Planta de volta. Não tem problema, por exemplo. Ah, eu vi que tá saindo aqui as anúbias que eu tinha encaixado. Só colocar de volta. Qual a porcentagem de água que a gente pode trocar aqui num aquário, como nesse caso? Eu gosto de fazer próximo de 40% de água. Como aqui tem bastante alga, eu vou tentar fazer uma TPA ali a cada 1, 2 dias.
Então, dia sim, dia não nesse começo, depois eu vou aumentando até parar em um dia por semana, que aí com certeza, quando eu estiver lá, o aquário já vai estar bem mais estável. E realmente você pode, ó, passando a mão nas plantas, ó, tá vendo que sobe bastante matéria orgânica. Então pode ir fazendo isso. Ó, por exemplo, ó, eu passei aqui, ó, saiu. Deixa ela boiando, depois você vem com a pinça e planta de volta. Se eu colocar aqui, ó, com a mão, muitas vezes não dá certo. Nesse caso deu. Então, beleza, ó, saiu mais uma, ó. Aí, com isso você vai montando de volta, caso aconteça qualquer coisa. Nesse caso aqui, eu acho que já tá até legal a quantidade de água que a gente tirou. Parei aqui, saída de água, voltou pro aquário e agora é só a gente encher de novo. Enquanto está enchendo por aqui, eu vou limpar os vidros. Você pode usar a esponjinha que eu falei, Scotch-Brite, só colocar uma dica que eu aprendi com o Luca, com o André lá no workshop. Dedos para frente, assim você consegue ver quando você está encostando em alguma coisa que não é para você encostar, por exemplo, areia, alguma coisa assim, você consegue sentir também onde está sujo. Desse jeito, ó, você vai limpando. E uma outra opção que você tem é usar um raspador. Esse aqui é um raspador da Flipper, que é muito bom. Tem a lâmina de metal que você pode comprar e tem também a lâmina de plástico. Com a de plástico, eu diria que é impossível você riscar seu vidro. Inclusive para acrílico também serve. E nesse caso aqui você consegue limpar o vidro sem colocar a mão na água. Então são duas opções para você limpar o vidro e deixar ele bonitinho. E uma outra coisa que eu vou aproveitar e fazer por aqui, eu vou usar o AquaClear. O AquaClear é um floculante, o que significa? Todas essas partículas que estão voando na água, ele vai juntar elas. Vai ser mais fácil para o filtro pegar, então a água vai ficar transparente mais rápido. Isso daqui não é feito para você que tem um aquário que a água não fica transparente, viu? Isso daí é um problema de filtragem. Isso aqui vai te ajudar a deixar a água transparente mais rápido. Por exemplo, você levantou, fez uma TPA muito forte, igual a gente está fazendo aqui, levantou muita sujeira, aí você usa isso daqui. Se você usar só para você deixar a água transparente, na verdade você vai estar correndo atrás do seu próprio rabo, então toma cuidado. E essas são as considerações finais do vídeo. O que eu quis dizer com esse vídeo hoje? As algas de começo de montagem normalmente são algas de estabilização. Então, faça suas trocas de água que as algas vão começar a ceder. Quando o seu aquário já estiver mais desenvolvido, aí a gente pode ir para outras formas de resolver esses problemas com algas. Às vezes pode ser desequilíbrio de CO2, desequilíbrio de nutrientes, sol que pega no aquário, amônia, e outras coisas assim. Mas de começo de montagem, TPA, TPA e TPA são os maiores amigos de vocês. Então, façam suas trocas de água, leva pouco tempo. Se vocês não deixarem chegar desse jeito que estava, a troca de água vai ser até mais rápida. Então, não deixem de fazer suas trocas de água. E algas marrons normalmente aparecem bom sozinhas. As filamentosas, você tem que tirar elas. Se elas persistirem, aí você vai para um outro tipo de coisa e a gente vai falar em um dos próximos vídeos. E é isso, não esquece de se inscrever. Eu fui.